Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma vez um LGPD Talk, né? E nessa vez, lógico, nós estamos fazendo uma série aqui de episódios especiais. É o que a gente está chamando do LGPD Talk itinerante, né? Onde a gente leva a estrutura do nosso podcast até o cliente. Lógico, hoje estamos aqui no Tiradentes Innovation Center e é um prazer imenso, Laura, conversar com essa convidada de hoje, porque aqui no estado, lógico, ela é referência quando se trata, né, de proteção de dados. E hoje nós vamos conversar com Susan, né? Susan, que é hoje a encarregada da proteção de dados aqui do Grupo Tiradentes. Susan, até para eu não errar nada, eu vou passar a palavra para você, para que você se apresente para o pessoal que vai assistir a gente pelo YouTube e para que você conte um pouquinho da sua trajetória e de como você chegou aí na proteção de dados. Primeiro, agradecer a vocês, né, pelo convite. Novamente, é um prazer poder estar compartilhando aqui as experiências. Não errou nada, continuo, né, encarregada de proteção de dados aqui no Grupo Tiradentes. E, assim, a privacidade de dados, ela entrou, assim, ela foi gradativa, né? Ela, junto com a evolução da minha formação e da minha carreira, veio a privacidade de dados. Então, eu inicio a minha formação, minha vida profissional como administradora, fiz o curso de administração com habilitação em marketing, fiz especialização, MBA em sistema de gestão integrado, né, porque eu achava que dava uma complementada ali no curso de administração e deu. E sempre atuando ali na área de qualidade, né, trabalhando sempre com sistemas de qualidade, com auditoria interna. Em paralelo, ia fazendo todas essas certificações, esses cursos complementares, né, da ISO, de risco, enfim. Até que, assim, me encontrei, né, lá, foi em 2009, né, que eu passei no processo seletivo aqui da Universidade de Tiradentes para trabalhar como analista de processos. E aí minha jornada dentro do Grupo Tiradentes, ele inicia com a gestão de processos, né, onde eu fiz todo o trabalho de implementação da área, né, das práticas, né, da padronização, do nosso programa de auditoria interna, e isso foi evoluindo com o passar do tempo, até que recebo um projeto interessante, que é o projeto do Compliance. Vamos implementar aqui no Grupo Tiradentes o que a gente chama sempre da primeira onda, né, do programa de Compliance. E foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu me vi assim, dando uma curva na minha trajetória profissional. E aí eu fui começar do zero, né, entender o que é o bendito Compliance, como que se aplica. Era tudo muito novo e eu gostei muito desse mercado, né? Enfim, desse ambiente. Me encontrei muito ali. E fiz a entrega para a instituição. E logo após eu recebi o convite para assumir essa parte da privacidade, porque era exatamente o ano que estava entrando em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, aí em 2018. E foi interessante, assim, foi entregando o projeto de compliance e pegando o projeto da privacidade de dados. Então, de lá para cá, a gente está aí nesses desafios diários, né, de manter essa privacidade pujante dentro do Grupo Tiradentes. As coisas se encaixaram, né, Susan? As coisas foram se encaixando, né? E aí, de lá para cá, né, de 18 para cá, eu foquei muito, né, a minha formação profissional dentro da área de privacidade, fazendo algumas certificações, alguns cursos e especializações, para a gente complementar, né? Até dentro da área de segurança de informação, eu naveguei um pouco, fiz uma certificação em CISOs para a universidade. Foi interessante, porque pude me aprofundar muito nessa parte mais técnica, que era totalmente desconhecida, para agregar, né, nessa minha formação, na interpretação, né, das resoluções e do que a gente tem que fazer dentro da universidade enquanto prática, enfim. Essa jornada, ela meio que é um caminho sem volta, né? Certo. A gente nunca chega no local, no ponto final, a gente está sempre ali buscando formação, acho, e eu gosto, tá? Isso, inclusive, casa muito com o meu perfil. Eu nunca fui uma pessoa de ficar assim, vou me dar aqui um ano sabático e não vou estudar nada. Não, pelo contrário, todo ano, resoluções de final de ano, eu sempre traço o que eu vou fazer, o que eu vou desenvolver no ano seguinte. Isso é muito importante, com certeza, Susan. Eu vou também agradecer aqui a presença da doutora Laura mais uma vez, me apoiando aqui com o podcast. Doutora Laura, semana passada nós estávamos lá no DECOS, né, conversando com Lúcia também, encarregada da proteção de dados do DECOS, e a gente estava falando da importância da Lei Geral de Proteção de Dados para empresas da área da saúde. Sim. Né? E hoje, certamente, aqui com Susan, hoje a gente vai abordar muito
a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente educacional, que assim como a área da saúde também, né, tem um volume de dados pessoais muito grande, né? É muito interessante essa questão do volume e de como o volume ele costuma ser um pouco maior em setores como educação, saúde, né? E o que é que você vê, doutora Laura, assim como na área da saúde, que precisam de alguns cuidados específicos relacionados à LGPD, né? Como é que você enxerga o desafio da área educacional, principalmente aqui no nosso estado, lógico, aqui em Sergipe, mas também no Brasil como um todo? Quais são os principais desafios aí dessas instituições educacionais para a LGPD? Perfeito. Bom, Sujan, seja bem-vinda. Foi um prazer estar aqui hoje novamente, Lucas. Estávamos aí realmente na semana passada no Decós e foi ótimo conversar com o Lúcia em relação à parte de saúde. Mas em relação à educação, principalmente quando a gente fala da educação, a gente tem a educação setorizada, né? Que você vai ter ali a parte dos menores de idade, aquele ensino fundamental, infantil, que é onde a gente tem a problemática dos dados de crianças e adolescentes. Mas quando a gente vem para um ambiente do ensino superior, que é o caso aqui do Grupo Tiradentes, a maior parte dele, a gente, apesar de em alguns momentos ter os dados de menores de idade, eu acho que o que pesa mais é o volume, né, o que acaba trazendo um risco um pouco maior, o volume de dados e também a finalidade desses dados, porque a universidade, além de utilizar os dados para, por óbvio, notas, frequência e afins para a vida acadêmica do aluno, ela vai utilizar também, por vezes, para o marketing, para a participação de eventos, então acaba que esses pontos, assim, se não ficarem bem esclarecidos para quem é de fora, como a universidade, o Grupo Tiradentes aqui tem a feira do vestibular, que é a FEIVEST. Então, para aquela pessoa que se inscreve, vem aqui ver como são os cursos e tudo mais, se aquele tratamento ali não ficar bem esclarecido para ela, isso pode gerar uma demanda posterior para a encarregada da proteção de dados. Então, quando a gente olha para o ensino superior, o que eu vejo são mais essas questões, né? O volume de dados, a quantidade de processos que você tem. Fora que o aluno tem algumas demandas, assim, que ele tira da cabeça de aluno é o mundo, né? Às vezes tira da cachola um problema para ter. Então, eu vejo mais esse ambiente, né? Esse ritmo de atendimento, esse volume e a partir da transparência. Ah, com certeza. Inclusive, falando em volume, vou conversar agora com você sobre isso, Susan. Porque realmente, aqui no, a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes de começar aqui o podcast, o volume de dados que o Grupo Tiradentes tem, né, como uma das principais instituições educacionais aqui do nosso estado, é muito grande, né? Uhum. E aí, quando você, Susan, viu aquele desafio, né, juntamente, logicamente, com o programa de compliance, que depois culminou na própria LGPD, como foi que você encarou esse volume de dados que o Grupo Tiradentes tem? Como é que você viu esse volume como uma barreira ou como um desafio para a implementação da própria LGPD? Eu procurei primeiro não me desesperar, porque senão eu não conseguiria nem iniciar o trabalho, né? Então, assim, primeiro passo, vamos aqui ter calma, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente tem um volume realmente muito grande. Eu acho engraçado que tem os formulários da NPD que eles pedem que a gente quantifique os dados. Aí eu disse, gente, essa pergunta aqui é impossível de responder. Por mais que a gente tenha os sistemas, fica muito difícil a gente quantificar, né? Quando a gente fala assim, falando até assim sobre egressos, assim, nossa base de egressos é uma base relativamente grande, né? Então, eu vou botar um valor entre 50 a 80 mil egressos, tá? Não sei exatamente esse número, mas eu sei que é mais de 50 mil egressos que a gente tem. Se a gente pegar 50 mil, aí uma tela de sistema de matrícula apenas, vou colocar matrícula. Se eu considerar que, né, sendo bem razoável, a gente coleta ali uns 5 dados. Então, vamos multiplicar isso por 50 mil, já dá uma base muito interessante. Mas aí eu tenho ainda os colaboradores, que aí eu tenho um conjunto de dados até maior do que dos alunos, porque a gente passa ali, se eu tenho colaboradores com muitos anos de empresa, eu vou ter ali o histórico de saúde dele, eu vou ter ali os dados, né, dos filhos, o plano de saúde, dados de saúde, enfim. Então, assim, é um volume, né, muito grande. Eu costumo dizer que a universidade ele é um sistema muito complexo, porque enquanto DPO de uma universidade, eu me deparei precisando ser DPO de várias empresas. Sim. Porque a gente considera um curso um negócio. Sim. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma área de saúde,
né, cursos de medicina, cursos de odonto, cursos de enfermagem, eu tenho ali as práticas, eu tenho as clínicas. Então, aquilo ali funciona como uma clínica de saúde. Então, eu penso enquanto um hospital, uma clínica. Então, eu tenho que pensar e tivemos que preparar toda essa lógica de estruturação da LGPD desta forma. Né? Então, assim, quando a gente vem aqui para um espaço desse, como o Innovation Center, eu tenho toda uma estrutura que envolve inovação, as startups, os dados das startups, enfim. Então, assim, cada curso, cada prédio, a gente tem um instituto de pesquisa, trabalha puramente com a pesquisa e ali, né, é um mundo à parte também. Então, quando a gente para analisar sobre essa ótica, é muito complexo, né? Mas, assim, a gente primeiro entender esse contexto todo para a gente poder produzir os controles, produzir os templates, conduzir a conscientização, definir os temas, né, dentro de uma lógica que a gente consiga atender a todo esse público, né? Então, a gente trabalhou essa complexidade de diversas formas, agora sem muito desespero, porque a gente sabe que a gente não alcança o estado da arte, né? Eu sempre disse, a gente trabalha com o ISO, a gente fala assim que é busca da excelência. Sim. E eu sempre falava, a excelência a gente não alcança nunca, porque se a gente alcançar, a gente deixa de buscar qualidade. De fato. Então, assim, eu estou sempre em busca, eu sempre digo, estamos sempre em busca do compliance, estamos sempre em busca de algo melhor e maior. Né? Sim, então, eu penso muito dessa forma. Isso é importantíssimo, inclusive, Susan, porque uma das coisas que a gente sempre cita, né, Laura, quando a gente atua em alguns clientes, é que o projeto de conformidade com a LGPD, ele é um projeto, ele tem início, meio e fim, mas a conformidade com a LGPD, ela precisa ter uma continuidade, né? A LGPD, ela não pode ser uma foto, precisa ser um vídeo, né? Isso. É uma coisa constante a ser realizada. Inclusive, a gente estava brincando, né, antes de começar o podcast, que muitas vezes algumas empresas abandonam ou se desleixam um pouquinho em relação ao tema LGPD, e aí quando tentam retomar, acabam percebendo que vão precisar construir um projeto de adequação do zero. Né? E acho que falta muito isso, né, Laura? Não sei se você concorda, das empresas entenderem que a constância nesse sentido, com o compliance, com a própria Lei Geral de Proteção de Dados, é um fator-chave, né? Você acredita também que falta esse olhar aqui nas empresas sergipanas, nordestinas, esse olhar de que a constância, como o Susan falou, da busca constante, né, da conformidade, precisa ser um pouco mais, assim, trabalhado. Sim, com certeza. Não só a questão relacionada à privacidade, proteção de dados, mas às vezes até a melhoria do negócio em si, né? Sempre que a gente se acostuma a fazer uma coisa e se acomoda naquele modo de funcionamento, acaba que em determinado momento a gente deixa de inovar dentro da empresa. Deixando de inovar dentro da empresa, você pode acabar não tendo uma evolução, inclusive financeira, do seu negócio. E o que a gente esbarra muito dentro das empresas ainda é aquela velha fala: eu sempre fiz assim e deu certo. Eu sempre fiz assim e o negócio teve sucesso. Mas o que é que pode levar o seu negócio para um próximo nível? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Então, quando a gente se depara com um projeto de conformidade LGPD, a gente não olha só para a LGPD. A gente vai olhar as formas de inovação daquele negócio, como os produtos podem nascer já com a privacidade embutida, que é o Privacy by Design, como é que aquela empresa ela pode, inclusive, ganhar dinheiro promovendo a proteção de dados, né? Dizendo o quanto ela protege as informações, transformando isso em campanhas de marketing. E quando a gente fala dos negócios atuais, por exemplo, a gente tem a inteligência artificial aplicada praticamente a tudo. Então, no ambiente que você quer aplicar inteligência artificial, para mim, não tem como você aplicar inteligência artificial nos negócios sem você falar de proteção de dados, sem proteção da informação. Né? Então, o negócio aqui em Aracaju, os negócios aqui em Aracaju, os negócios que também estão espalhados aí pelo Nordeste, precisam começar a ter esse olhar. Se eu quero a inovação, se eu quero a melhoria, o avanço do meu negócio, eu preciso olhar para proteção de dados, né? E também o cumprimento de outras legislações, porque isso leva o negócio ao próximo nível. E assim, quando a gente percebe uma empresa que ela está preocupada em conformidade com a LGPD, a gente percebe também o quanto essa empresa ela é organizada por dentro, a nível financeiro, a nível de RH, por exemplo, a documentação do empregado geralmente é muito mais em dia, os pagamentos são em dia. O ambiente empresarial ele é mais organizado do que aquele
empresário que ainda não se preocupa com essa questão, porque se ele não se preocupou com a LGPD, talvez ele ainda não tenha alcançado o básico. Então, alcançar o próximo nível fica ainda mais complicado, né? Verdade. E aí tem todo esse percurso para ser feito. E um ponto que a gente percebe muito em Susan, principalmente, é que ela disse aqui, eu entrei como analista de processo. Então, a empresa que ela tem processos bem definidos, uma empresa que ela sabe o que é que acontece dentro dela, para implementar a LGPD, acaba que fica mais fácil também. Eu não tenho dúvida. Susan, inclusive a gente conversou sobre isso com Lúcia também, que também é uma profissional da área da qualidade, né? Sim. E você, lógico, com experiência altíssima em BPM, em gestão de processos de negócio. Me conte mais um pouquinho para a gente como essa expertise na área da qualidade, de gestão de processos, ajudou, né, a ter esse pilar básico para fazer a adequação com a LGPD e te ajudar nesse projeto, né? Conte para a gente. É importante e a gente conseguiu ter essa visão assim muito no começo, né? Porque fazendo ainda a interpretação, né, da lei, né, ainda se ambientando com, né, um tanto conceito novo e tal. Então, quando a gente chega naquela etapa de mapeamento de dados para a gente entender os motivos, né, por que é interessante fazer esse trabalho para a empresa, por que é importante mapear os dados e como fazer esse mapeamento. Esse como, a gente que é da área de qualidade, que é da área de processo, é uma coisa obrigatória. Não tem processo, não tem, enfim, decisão, não tem alternativa. O como ele tem que ser muito transparente, tem que ser claro, tem que ser detalhado. E nesse mindset que eu tenho, eu comecei a analisar da seguinte forma: eu não posso simplesmente ficar aqui dizendo que eu vou mapear 300 milhões de CPF, 300 milhões de RG, não faz sentido, né? E como que eu vou fazer isso aleatoriamente? Não faz sentido. Então, esse mindset de processo, de qualidade, ele ajudou a gente a ter uma organização mental para estruturar os próximos passos da adequação. Então, entender que os dados estão dentro dos processos foi fundamental para que a gente desse um salto no trabalho e avançasse nessa adequação. Lógico, como toda empresa, a gente tem os nossos gaps, os nossos problemas, processos são desatualizados, a gente tem problema, né, de não conformidade, mas isso só existe porque a empresa tem estruturado uma cultura voltada a processo. Né? Um pilar estratégico do Grupo Tiradentes. Eu entrei aqui em 2009 para conduzir um projeto de padronização de processos, de implementação de gestão por processos, que foi discutido na revisão da estratégia do ano anterior. Então, tudo foi fruto da estratégia do grupo. Então, quando a gente, né, avança né, com o tempo, e aí a gente sai daquele trabalho manual, de controle em planilha, e a gente implementa o primeiro sistema, e amadurece, implementa o segundo, e assim a gente vai evoluindo na maturidade da gestão por processo, a gente percebeu que ele era essencial para a gente avançar na LGPD. Muitas coisas que a LGPD exige, a gente precisa ter o processo definido. Então, assim, como é que eu vou decidir ou fazer um mapeamento ou uma gestão de consentimento se eu não tenho um processo e o detalhamento daquele processo para entender se a base legal dele é um consentimento ou um contrato ou uma tutela de saúde? Eu preciso ter o processo detalhado para poder ir lá, enquanto DPO, e verificar aquilo ali. Veja como é importante. Aí eu pego o processo do atendimento do titular. Se a gente chega com o atendimento, aí chega lá uma demanda e eu preciso dar uma resposta, a primeira coisa que eu preciso entender é qual é a base legal desse contexto aqui. Para fazer uma análise do contexto, eu preciso fazer uma análise do processo. E se eu não tenho um processo, como que eu vou fazer o contexto? Como é que eu vou responder, né, as demandas do titular? Esse racional a gente percebeu logo no começo do projeto e foi interessante. Então, assim, é um avanço. Todas as empresas que têm a sua padronização, que têm os seus métodos de controle definidos, não precisa ser num nível de excelência, mas que eles tenham ali, né, minimamente gerenciável, vai dar suporte à implementação da LGPD em vários pilares de um projeto, de um programa. Né? Isso é fundamental, não tem como não existir isso. É tanto que hoje virou praxe nos projetos de consultoria, os primeiros, né, o segundo, a segunda ação dos projetos, o primeiro eu vou fazer o diagnóstico e o segundo eu vou fazer o workshop de processo, porque sem ele eu não faço mais nada. Nossa, você acabou de resumir o cronograma de trabalho da Lume, Escritório de Proteção de Dados, é exatamente isso.
Nossa, e Susan, eu achei a sua fala assim muito cirúrgica, de verdade mesmo. E eu acho que até assim, eu vou ressaltar isso que você falou que lá quando a gente está trabalhando nessa questão da LGPD, colocar o processo como centro de análise e não o dado puramente dito é crucial, né, para a gente fazer essa distinção. E aí, Laura, como a gente já está atuando aí com a Lei Geral de Proteção de Dados desde meados de 2019, nós já tivemos contato com algumas roupas que não tinham o processo como o centro, Sim. né? Tinham apenas os dados como o centro do processo. Mas conte aí para o pessoal de casa, principalmente desse olhar jurídico. Doutora Laura faz milhares de análises de bases legais para processos de negócio. Tenho certeza que você tem extrema expertise nisso. Explique para o pessoal a diferença que é você olhar dentro de uma roupa através do olhar de um processo de negócio, como o Susan bem colocou, ou se realmente seria mais fácil, talvez, usar apenas o dado pessoal como centro dessa análise. Perfeito. Para começar, a gente não ia nem saber onde ele está, quem é aquele ser humano, né? Porque o titular que chega para a gente e ele fala qualquer coisa, vamos supor aqui no grupo Tiradentes, eu sou ex-aluno. Se você não tem um processo bem definido, você vai acreditar só na palavra do titular, porque ele pode não ser um ex-aluno, ele pode só ter feito aqui um curso de extensão, mas ele não fez uma graduação, ele não fez uma pós, ele não fez um mestrado. Então, para começar, quando a gente não tem o processo para guiar, a gente não sabe onde aquele dado está armazenado, aí já começa a arrebentar o resto, porque é uma corda, né? Quando você pega o processo e que você vai inserindo as bases legais, o tempo de armazenamento, até o plano de ação, você tem uma corda ali conectando tudo. Se você não tem o processo para guiar, a corda já está arrebentada, você não consegue sequer atender o titular. A partir do momento que você não consegue atender o titular, você já está cometendo uma violação à LGPD. E por aí a gente pode ter as questões de processos administrativos perante a autoridade, pode ter um processo judicial, que muita gente fala assim, mas o Brasil ainda não está aplicando uma condenação tão alta, as multas pela NPD não são altas, o judiciário ainda não condena num valor de dano tão alto. Isso é verdade? Mas a partir do primeiro, que quando você junta um monte dessas condenações, você vai ter, no final do ano financeiro da sua empresa, você vai ter um rombo, né? E o principal ponto é o reputacional. Com certeza. Porque hoje em dia, todo mundo tem um fiscal na mão, que é o celular. A partir do momento que um titular insatisfeito, uma pessoa insatisfeita, ela pega esse fiscal e ela posta na rede social fazendo críticas, tecendo críticas para a empresa, você não sabe quantas pessoas ela vai atingir com aquilo ali. A notícia boa ela demora para se espalhar, mas notícia ruim chega logo, né? É isso que a gente costuma dizer por aqui. Então, a partir do momento que a empresa ela não consegue atender o titular, que ela não tem um processo bem estabelecido, ela provavelmente vai receber, inclusive, a demanda do atendimento ao direito do titular e não vai saber o que fazer com ela. Porque ela não vai saber, inclusive, para quem ela deve passar, porque ela não deve ter um encarregado, uma empresa que não está bem estabelecida nesse quesito não vai ter um encarregado. Aí aquela demanda vai ficar saltando de mão em mão. Como a gente já teve um exemplo de uma situação que a gente viu, que existiu o termo de consentimento na recepção da empresa e ninguém sabia para onde aquele termo ia, ninguém sabia como ele era armazenado, ficava guardado numa pasta, mas podia não ser naquela pasta. Então, já não se tem o processo, o documento fica solto e você não tem o dono do processo, que é por onde a gente começa, né? Quem é o dono desse processo? Quem é que está à frente? Qual é o setor? Então, eu vejo que, além dessa bagunça, que eu acho que fica bem visível para o cliente, né, essa bagunça, a gente vai ter também essas questões burocráticas de processos administrativos e processos judiciais rolando. Com certeza. Você falou uma coisa interessante quando você fala sobre essa implementação de ações de adequação, né, nas empresas. Quando você fala de um termo isolado, né, de uma recepção, e ele não está suportado por um processo, a gente vai só ter despesa, porque a gente vai precisar estar imprimindo aquilo ali. Eu já tive uma experiência de ir para uma clínica aqui, estava fazendo um acompanhamento médico, e estava precisando ir de 15 em 15. De 15 em 15 eu tinha que assinar um termo. Eu disse, veja, eu já assinei um termo aqui no mês passado, ele não serve mais não.
Enfim, então, a partir dessa minha experiência, isso foi no começo do projeto da LGPD, a partir dessa experiência, eu parei para pensar que a gente estava, no começo das adequações dos projetos, usando a base legal errada, né? Sim. Nas áreas de saúde, eu disse, a gente está usando errado. Não é consentimento, é tutela de saúde. Isso. Exatamente. Porque o cliente precisa, o paciente precisa, o hospital vai fornecer um serviço. A gente não precisa pedir o consentimento dele ali toda vez que ele vier ali na clínica, mas a própria tutela, ela justifica ali o uso do dado, porque se a gente não fazer o tratamento daquele dado, a gente não tem um resultado de um exame, a gente não tem uma consulta médica. Enfim, é uma coisa lógica. Sim. A gente parte por aí. Mas o que eu queria reforçar é que consentimento, termos de consentimento isolados, fora de uma perspectiva de um processo, eu preencho um termo, para onde vai esse termo, quem vai administrar, como é que essa informação vai se conectar com o DPO, quem vai ser o dono desse processo. Isso precisa ser previsto na implementação. E as pessoas que lidam com isso precisam ser educadas nesse sentido. Treinadas, educadas, né? E um outro ponto, quando você fala com relação às empresas, né? Eu acho importante que as empresas entendam que, ok, as sanções ainda não são altas, multas não são altas, né? Mas existem sanções assim que podem trazer um prejuízo sério para a empresa. A ANPD ela pode ali dar uma sanção da pessoa ficar um mês sem seu site coletar dado. Então, você imagina uma empresa, um grupo desse, passar um mês com seu site trancado, sem poder realizar a matrícula, sem poder receber o pagamento, sem poder captar líder. E isso pode ser que isso seja mais caro para a gente do que a multa máxima. Sim, entendeu? Com certeza. Então, assim, a gente só precisa, enquanto carregado, cada um dentro do seu contexto, da sua empresa, levar esses riscos para a alta gestão. É importante levar, né? Porque, assim, eu ainda fico muito preocupada, porque tem muita liderança que acha que o projeto de implementação ele é uma rodada única. Não, Já iniciamos ali. O primeiro ano já temos a adequação e a manutenção, que é o pior, que é o pesado, né? Que é você gerir o peso todo do programa, né? E os problemas. E a gente precisa, assim, que eu não acho justo, mas enfim, a gente, né? Nem tudo a gente tem que acatar, né? É legal. A gente tem que trabalhar com legados, entendeu? Tem que adequar legados. Né? Eu acho que é o pior para a gente, assim, que trabalha com volume, né? A volumetria você trabalhar com legado, ter que ajustar todo um legado é muito complexo. Enfim, então, assim, são várias camadas dentro desse tema que eles precisam, eu acho que, virem à tona. Né? Não é só falar do projeto de adequação, não é só falar que tem que ter treinamento, não é só falar que tem que ter DPO, mas eu acho que a gente trazer umas camadas assim, mais críticas, mais sensíveis, né? Desse aspecto, né, do impacto financeiro, de uma sanção administrativa da autoridade, não estou nem falando de uma multa, mas de uma sanção administrativa que pode trazer um impacto financeiro ali no resultado da empresa. Inclusive, enfim. O dano reputacional, né? O dano reputacional. O dano reputacional ele costuma ser muito pior do que qualquer, né? Não, uma das coisas, inclusive, Susan, que a gente faz quando nós vamos apresentar um ROPA, né, um registro das operações de tratamento, é a gente falar sobre isso, né? A utilização das bases legais, né, doutora Laura? Pensar muito bem em quais bases legais serão utilizadas para cada processo de negócio, para cada conjunto de dados, é imprescindível, né? Porque realmente, né, fazendo uma comparação disso que vocês estavam falando, para aquela empresa que às vezes, e eu acho que isso é até natural, sempre que a gente vai falar sobre LGPD, principalmente com uma pessoa um pouco mais leiga, que não conhece tanta legislação, automaticamente a palavra consentimento já vem à tona. Automaticamente, em algum treinamento, alguém vai falar sobre consentimento. Então, eu acho que meio que está no subconsciente do coletivo que o consentimento é a coisa mais importante perante a LGPD. Mal sabem ele que a gente só usa o consentimento em último caso, né, doutora Laura? Inclusive, a gente já teve uma experiência no RH que, durante o treinamento, ela falou tudo empolgada. Não, mas eu já coloquei o consentimento da LGPD no contrato de trabalho. Senhor, mulher, nem precisava. Mas não se preocupe, não, que a gente vai ajustar, porque
A lógica de quem não vive a proteção de dados é olhar a legislação e faz consentimento. Está em primeiro lugar aqui a regra, o resto é exceção. Não vai olhar os pormenores, né? E acaba tendo esse entendimento aí mais enviesado. Mas até queria até fazer uma ressalva sobre o ponto anterior que a gente estava falando, esse dano reputacional, essas questões todas de sanções administrativas. Eu sempre gosto de dar o exemplo de que plataformas como a Uber, por exemplo, não permite que uma pessoa que tem precedente criminal se cadastre como motorista. Então, e muito em breve isso vai acontecer, se não já está acontecendo, uma empresa, antes de contratar outra, vai dar aquele Google ali rapidinho na NPD, né? Vai olhar os processos sancionatórios, administrativos, fiscalizatórios, viu que está na lista? Já não vou chamar. Porque o que é que tem acontecido durante um tempo, né? Vem acontecendo, na verdade. A gente manda o due diligence para a empresa, que é aquela verificação prévia que a gente faz para saber o nível de conformidade e de maturidade em relação ao LGPD. Aí a outra empresa faz o quê? Tudo no conforme. Não manda evidência de nada. Aí você fica naquela, né? Eu mando esclarecer, peço evidência, a empresa não vai ter. Mas vamos supor que é uma empresa já mais madura, mas que sofreu um processo sancionatório e quer ficar de bico calado. A contratante vai lá no site, dá aquela olhada, vai dizer, poxa, aqui já não dá para mim, porque se o meu cliente, que é fulano, ou então se a empresa para a qual eu presto serviço, que é uma multinacional, que verifica não só LGPD como GDPR, olhar que eu tenho um suboperador aqui que já tem processo sancionatório, vai ficar feio para mim, né? E a responsabilidade vai ser maior. Então, eu tenho inserido esse tipo de exemplo porque, às vezes, o menor ele consegue mostrar para o maior como é que vai funcionar. Digo, já pensou, a pessoa que quer ser motorista e não trabalhar numa plataforma de aplicativo e não vai conseguir porque tem um precedente criminal, equipare isso dentro da sua empresa em relação à NPD. Certamente, a gente tem visto muito isso, né? De como, às vezes, a gente estava comentando isso, Susan, em um dos podcasts atrás, de como o próprio mercado está fazendo uma exigência relacionada ao LGPD. Então, assim, a exigência do mercado, ela está vindo primeiro até em alguns casos do que a exigência da própria NPD. Isso quer dizer que muitos clientes nos procuraram porque alguns fornecedores ou clientes dele estavam exigindo. O mercado está exigindo. O mercado ele se exige, né, em relação a isso. É muito, muito engraçado. Agora, Susan, eu tenho uma curiosidade, porque assim, a gente já conversou com alguns encarregados da proteção de dados, mas eu acho que você tem uma peculiaridade em relação aos demais, que é o seguinte: você é a gestora, desculpa, você é encarregada da proteção de dados de um grupo empresarial. Aí você até citou que existem várias empresas, né? E como é que funciona para você fazer a gestão dos roupas dessas várias empresas do grupo? Realmente é um roupa para cada empresa? É um modelo de gestão de conformidade para cada empresa do grupo? Como é que funciona isso? Não, o programa de governança, ele é do grupo. Então, ele se aplica a todos os negócios. Então, a gente deu umas, né, a gente precisou fazer... na verdade, foi bem complexo na época desenvolver um modelo de governança que ele atendesse a todos os negócios, mas a gente conseguiu. Lógico, e ele vem sofrendo melhorias. A gente começou com um modelo de governança muito mais robusto do que ele é hoje, mas hoje ele é mais funcional e ele atende melhor. Então, tem esse... o tempo, ele ajuda a gente também a melhorar. Então, a gente conseguiu desenhar um framework que ele atende a todos os negócios, né? Então, todos os pilares do nosso programa, ele se aplica a qualquer negócio. Lógico, a forma como eu vou operacionalizar é que ela pode mudar de negócio para negócio. A abordagem. Então, a diferença está na abordagem, na forma como eu vou descer para operacionalizar as iniciativas. Os instrumentos são os mesmos, o sistema é o mesmo. Né? Na hora que a gente constrói, por exemplo, um roupa, foi construído um roupa observando a melhor prática de mercado. O nosso primeiro roupa ele foi baseado na GDPR. Entendeu? Porque ainda estava começando no Brasil, não tinha ainda... Depois a NPD sugeriu. Então, a gente já aglutinou ali o que, na verdade, quase nada, assim, pouca coisa de diferença do que a gente já viu utilizando, mas a gente foi lá e estudou, porque faz parte de fazer esse monitoramento das resoluções da autoridade. Então, a gente foi lá e fez a nossa atualização. Conversamos com segurança da informação, precisamos aqui fazer catalogar aqui os dados, enfim, a gente criou um formulário, um campo específico também para aproveitar e catalogar
uma categoria dos dados internos, externos, críticos, então, enfim, então sensíveis, essas coisas. Então, a gente foi fazendo uma adequação também ao negócio e a outros frameworks que as outras áreas também têm. Então, a gente tentou encontrar aí um pouco de, né, encontro, né, de Um meio do caminho, uma interseção né? ali. Nunca vai estar 100%, né? Sempre vai. Mas, assim, eu acho que hoje o nosso modelo é bacana porque a gente conseguiu colocar toda a parte do mapeamento normal, né, a categorização dos dados. No mesmo formulário, a gente faz o mapeamento do risco, porque esses riscos que a gente mapeia no momento do roupa, eles já nos ajudam no nosso plano de gestão de risco de privacidade. Então, já nos dá ali alguns elementos, algumas entradas para a gente observar também, né, no nosso dia a dia. Então, ele já faz esse mapeamento. E, enfim, então a gente conseguiu fazer um roupa muito completo, porque, assim, quando eu fui fazer a interpretação, estudar um pouco mais sobre o relatório de impacto, eu fiquei com muito ódio, falo a verdade. Porque o relatório de impacto é um instrumento redundante. Na minha visão, é uma redundância. Nossa, eu achava que isso era exclusivo à minha pessoa. Não. Tanto é que eu dei uma resumida nele ultimamente para mapear os riscos e tudo mais. Porque você responde uma coisa e embaixo tem a mesma a mesma pergunta com outra palavra. A pergunta que tem no relatório de impacto é a mesma que ele exige no RUPA. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um mapeamento de dados mais completo. E o roupa, quando eu fui fazer o formulário, eu fiz de uma forma que eu anexava o mapeamento de dados no roupa. Então, eu não ia preencher todos os dados novamente que o roupa precisa, porque já estava no mapeamento de dados. Eu só fiz ali uma associação de formulários e isso é uma automação, lógico. E aí eu consegui hoje a gente consegue preencher um relatório de impacto sem tanto trabalho. O trabalho que dá é analisar o problema, né, o contexto, a dificuldade ali para resolver, e não preenchimento. Então, eu fiz essa jogada aí para a gente não ter tanto problema e não ser tão redundante, porque são momentos que a gente precisa fazer junto com a área. Então, assim, ele fica cansativo, as áreas têm várias demandas, então, assim, eu tento também aplicar ali um pouquinho de inteligência na forma como a gente vai fazer o trabalho, porque senão a gente vai ficar o tempo todo acionando as áreas para fazer atividades que não são a atividade fim dela. Sim. E aí a gente fica estressado porque eles não conseguem cumprir os prazos que a gente precisa, eles ficam estressados com a gente porque a gente fica dando trabalho para eles. Enfim, então a gente eu trabalho muito dessa forma. Então, nesse formulário do roupa eu fiz dessa forma. Eu fiz o roupa pensando no relatório de impacto. Certamente. E o risco também ali, mapeado, quando a gente faz aquele mapeamento, também foi proposital, porque lá no relatório de impacto eu preciso ter um mapeamento do risco, a tratativa, né? Então eu consegui fazer essa conexão dos dois formulários. Isso né? Eu preenchendo um, quando eu for preencher o outro, eu já levo a base. Certamente. Eu comecei a colocar também nos relatórios de impacto o processo, né? Porque antes a gente tinha que ficar respondendo a lógica. Eu disse, não, eu acho que às vezes uma imagem vale mais. Vale né? Eu disse, mais. deixa eu mostrar o processo que envolve para eu explicar o problema embaixo, porque a autoridade vai olhar aquele processo ali, ela já vai entender a lógica, porque o processo desenhado é muito melhor, muito mais fácil de entender, e o problema embaixo, os riscos mapeados e tudo mais, aí sim eu vou explicando embaixo, porque tem horas que você vai respondendo mais do mesmo. E você tocou num ponto, Susan, de um projeto, de um mapeamento mais, você falou assim, menos robusto, porém mais funcional, que é um ponto que isso aí é uma coisa de negócio. As pessoas veem muito a ferramenta mais robusta, a ferramenta mais cheia de funcionalidades. E o que a gente tem visto é que, às vezes, as empresas contratam uma ferramenta muito bacana no mercado, mas que não se aplica para o tipo de negócio dela. Ela não consegue... Isso, né? Não nem implementa, acaba nem não implementando. implementa. E aí é um dinheiro gasto à toa, né? Você vai ter... Porque eu sempre foco assim no financeiro, porque às vezes é o órgão que mais dói, no empresário é o bolso, né? E aí você tem aquele dinheiro gasto à toa, você treinou as pessoas naquela plataforma para nada, e fica aquele recurso ali parado, quando, na verdade, se você tivesse pensado no funcional, você tinha feito uma coisa
mais enxuta, mas que estaria funcionando. E um ponto que a gente sempre fala, às vezes é o básico que funciona, minha gente. O povo não tem ainda o feijão com arroz, digamos assim, já quer fazer aquela tecnologia, né, A gente de defende ponta. isso já há muito tempo, né? É, Que o básico bem feito vale muito mais do que um excelente, mais ou menos implementado, mais né? ou menos implementado. E que muitas vezes o empregado, que é quem fica operacionalizando aquela conformidade, ele não vai saber, não é, gente, questão assim, você está dizendo que o funcionário não tem capacidade de aprender, não é isso, é porque ele vai se preocupar com a área fim dele, ou ele vai estar preocupado aqui com esses processos de privacidade. Então, é como Susan disse, eu não vou ocupar. Então, o que eu puder facilitar para essas pessoas que têm outras funções, a gente tem que facilitar. Fica a dica aí, né? Simplifiquem os processos, né? Simplifiquem os processos, busquem interseção desses processos. Né? Você falando muito de ferramentas e de robustez, também analisem a questão dos sistemas muito baseado em processos. Então, dê preferência para aqueles sistemas onde você tem a liberdade para você automatizar e criar os processos. Porque, assim, o que as plataformas, em geral, têm? Elas têm essa facilidade de automatizar, basicamente, né? Mas assim tem muita gente que vende funcionalidades que realmente a gente não precisa, que não tá na exigência legal, né? Aqui no começo da gente eu fui buscar, né? Porque assim, como todo mundo naquela época, ninguém entendia de privacidade, só o pessoal do direito digital que entendia sobre o tema. Mas a gente que, inclusive, né, de outras áreas, que estava navegando na área, precisava ouvir um pouco de tudo, as consultorias, os fornecedores, então surgiram muitas ferramentas, e eu gosto de ver ferramentas, porque vendo ferramentas a gente também aprende um pouco dos processos, é o ponto de vista daquela empresa, Sim. o desenvolvedor, então eu acho que é uma forma muito interessante também de você aprender. E logo no começo a gente viu uma que ela era específica para a privacidade de dados e aí, quando o pessoal começa a apresentar, eu disse, gente, eu já trabalho com tudo isso na ferramenta de qualidade. Não tem Não nenhum faz diferencial, sentido né? eu botar mais um custo aqui para a instituição, de pagar mais um software, da gente ter mais trabalho para implementação de outro software, sendo que o que a gente já usa para processo já atende. E aí comecei com essa jornada de automatizar os processos de privacidade dentro do software que a gente já tem. Foi bem interessante, porque quando a gente começa a fazer esse movimento, o próprio software entra em contato comigo para entender como que eu estava usando o software para adequar a LGPD. Nenhum fabricante sabia do potencial que ele tinha, né? E pós-conversa, eles lançam o produto também como, né, para dar suporte à Lei Geral de Proteção de Dados. Assim. Então, assim, é uma questão também de você perceber as coisas, né? Eu acho que também... Mas, enfim, faz parte da jornada também errar e também acertar, né? É errando que se aprende, né? Como diz o ditado. Ontem eu estava conversando com um advogado e ele fez bem assim, rapaz, tem meia hora que eu estou só pensando em como organizar determinada coisa. E eu disse para ele, esse pensar em como organizar, às vezes é o mais difícil trabalho da gente, porque a parte técnica a gente aprende, a gente sabe, mas essa parte organizacional, essa parte de como não perder tempo, como é que eu vou fazer essa mesma coisa que eu já faço há tanto tempo sem perder tempo, onde eu vou armazenar, tudo isso que envolve o nosso trabalho, ele paralisa. Ele disse, porque tem 30 minutos que eu estou na frente do computador, eu não estou conseguindo organizar isso. Eu já passei por isso algumas vezes. E aí bate o desespero, né? De como eu vou Exato. fazer essa função sem me tomar mais tempo, né? Sem deixar tudo tão bagunçado. Eu disse, essa é a parte mais difícil. E, às vezes, a gente não tem essa dimensão, né? De que o pensamento e esse trabalho mais intelectual, assim, pode sair caro pelo funcionamento dele mesmo, pelo tempo que você dedica. É por isso que eu defendo muito essa formação multidisciplinar do DPO, né? O DPO não pode ser só o tecnicista. Não. Ele tem que aprender sobre tudo. Ele tem que navegar lá na tecnologia, ele tem que aprender, né, um pouco sobre segurança, ele tem que ir trabalhar outras competências, né? Enfim, eu acho que
isso tudo ele vai formar essas capacidades, essas habilidades que vai ajudar a soma, né, essa soma de de competências, né? Eu competências. achei, inclusive, eu achei muito interessante como você explicou, né, a LGPD dentro da própria instituição. A instituição fez uma reunião de análise estratégica e aí o planejamento estratégico do ano seguinte decidiu contratar uma pessoa para cuidar do programa de compliance, né? Veja como a LGPD surgiu através de um tema estratégico. Então, vem daí, o DPO precisa entender um pouquinho sobre estratégia, sobre processos, Sim. sobre projetos, Projetos, né? principalmente. Os 4 P's da gestão ali, o DPO ele tem que meio que conhecer Tem que um conhecer. pouquinho, né, para conseguir fazer isso. Agora, uma coisa interessante, Susan, é que, principalmente aí nos últimos anos, várias áreas diferentes estão cada vez mais abraçando a LGPD. O caso disso, logicamente, são as ISOs, né? As ISOs, de certa forma, às vezes de uma forma um pouco mais tímida, sempre abordou a privacidade em algumas normas especificamente, mas eu imagino que ainda de uma forma um pouco tímida, Sim. né? E aí a ISO decide lançar a 27701, né? Que é uma variação da 27001, Sim. que trata especificamente sobre a criação de um programa de gestão de segurança da informação e proteção de dados, né? E aí eu achei muito interessante porque um dos itens lá, ele fala sobre a proteção de dados durante a disrupção. Por que eu estou falando sobre isso, né? Inclusive agradecer porque nós estamos aqui no Tiradentes Innovation Center, né? O Centro de Inovação Tiradentes. Então, como é que a instituição ela vem tratando, Susan, essa questão da privacidade com as ações disruptivas, né? Porque a gente tem realmente a instituição, o Grupo Tiradentes, como uma instituição que traz inovação, o innovation, isso aqui a gente está respirando inovação nesse momento, né? Como é que você vem tratando LGPD e disrupção, né? E inovação nesse sentido, nesse contexto organizacional? Eu vou falar apenas de uma iniciativa que, inclusive, vai acontecer agora, dia 25 de setembro, que é o LGPD Day, que é o evento que a gente pensou, assim, com essas minhas experiências na jornada do compliance, eu tinha vivenciado assim, várias experiências de eventos ricos, eventos engrandecedores, com discussões aprofundadas sobre várias temáticas dentro do compliance. E eu ficava assim, tipo, viajando quando, né, assumi a LGPD, eu ficava viajando em criar algum movimento semelhante, devido, né, lógico, observando as proporções de tamanho e tal, mas assim que a gente pudesse falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mais do que a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente pudesse falar sobre privacidade de dados, segurança da informação e direito digital. E aí vem, né, os pensamentos, como falar de tantos temas complexos, que não são tão acessíveis para a população em geral, de uma forma simples, né, de uma forma desburocrática, menos formal. E aí nasce o evento, né? Esse evento, ele é um item do nosso programa de conscientização e treinamento em privacidade de dados do Grupo Tiradentes. Nós temos várias ações, né? Vários momentos, vários contatos, várias pílulas, iniciativas. E nasce o LGPD Day como, vamos dizer assim, a maior. E aí, a partir disso, a gente pivota, vamos dizer. Pivotei do programa de capacitação e treinamento nosso para um evento com um ar mais independente. E a cada ano ele vai ganhando mais tamanho, forma, adesão. E aí a gente trata todos esses temas dentro deste ambiente, que é o nosso Tiradentes Innovation Center, né? Dentro desse ambiente mais voltado à inovação. A gente respira a inovação aqui em tudo, até na forma de fazer as coisas, até na forma de organizar uma palestra, até na forma... Né? E esse ano a gente vai trazer um ponto interessante de inovação que a gente, né, vocês sabem, nossos convidados desse ano, a gente vai ter o podcast ao vivo durante um evento. Então já é uma inovação do evento trazer isso, porque eu acho que esse movimento aqui que vocês fazem é um movimento também que fomenta, né, essa cultura de privacidade, que fomenta os temas, que vocês botam ali os profissionais ali em foco, né, dá voz para os profissionais da área, de falar sobre as seus projetos, sobre as suas conquistas, sobre as suas, né, dificuldades, enfim. Então, é um canal muito importante.
Então, o LGPD nasce e ele vai a cada ano agregando aí, né, os parceiros. Esse ano a Lume vai estar como parceiro, né? Todo ano vocês foram parceiros, seja em formato de palestra, a gente né? agradece pelo convite, com certeza. Enfim, então assim, inovação também é uma dos temas que eu sou muito apaixonada, entendeu? Então, assim, eu estudo inovação independente de área de processo, LGPD. Eu gosto muito de inovação, sempre participei de eventos de inovação, eventos de startup, enfim. E eu sempre trouxe um pouco da inovação, desses conceitos de inovação para tudo que eu faço. Né? Seja para o Play dos Processos, que é a outra iniciativa que a gente tem para a nossa área de gestão por processo, que é um jogo para fomentar ali e aumentar a padronização dos processos no Grupo Tiradentes, seja em iniciativas, em participações em startups, criando startups, enfim, eu gosto muito desse movimento e procuro trazer sempre alguma coisa para o trabalho que eu estou ali executando. Então, eu acho que esse formato desse evento, e assim, evento super acessível, né? Porque é gratuito, então, e é um evento que ele tem em sua programação, uma programação que ela é voltada para profissional, ela é voltada para o colaborador, ela é voltada para o aluno. Então, a gente tem muita parte, desde o ano passado, assim, a participação dos nossos alunos, ela aumentou bastante, né? A gente fez muitas, assim, essas parcerias aí com as coordenações de curso, e isso, né, isso movimenta, né, o tema, isso movimenta. Então, fiz várias, assim, desde palestra para alunos, palestra para alunos, gravação de sei lá, vídeos, assim, faço um pouco de tudo para poder levantar aí a bandeira da LG, o tema, né? difundir o tema de diversas formas. Às vezes eu faço aqui uma palestra para 10 pessoas, mas depois eu faço uma gravação que tem um alcance, né, de 300 pessoas, enfim. Para mim, não faz diferença. O importante é levar o tema ao alcance das pessoas de uma forma assim acessível. As pessoas precisam entender sobre privacidade de dados LGPD de uma forma simples. Sim. Não adianta a gente só ficar falando das questões técnicas, das resoluções da NPD. Não, a gente precisa falar como que essa privacidade chega em cada um. Como isso vai afetar a minha casa, o meu bolso, enfim. Certamente. Inclusive, Suza, é uma das coisas que a gente conversa muito, eu, Laura, a equipe da Lume, que muitas vezes nosso maior desafio, às vezes não é nem fazer a parte técnica, o roupa, um assessment, etc. É realmente a gente criar a cultura de proteção de dados dentro da empresa, né? E aí, nesse sentido, lógico, a gente acompanha o trabalho do Grupo Tiradentes, o seu trabalho, e a gente vê que realmente vocês, como empresa educacional, vocês estão muito à frente dessa questão, né, Laura, de levar a LGPD para vários temas diferentes dentro da própria organização. Então, vocês trabalham isso no back-office, vocês trabalham isso na frente, enfim. Então, isso é muito importante. Inclusive, eu lembro, a gente conversando e você mostrando vários treinamentos que vocês fazem internamente, falando sobre LGPD. Eu acho que isso é muito importante, né, Laura? Sim. Essa parte, às vezes, de criar a cultura é o mais difícil, né? É o mais difícil, porque nem todo mundo dá importância como a gente dá, nem todo mundo vê como... Às vezes você diz assim, tem uma palestra de LGPD, a pessoa já vai... eu tinha tanta coisa para fazer, vão me parar para eu assistir isso. Então, essas diversas iniciativas, tornar o tema acessível, tornar o tema interessante, eu acho de suma importância. Inclusive, o LGPD Talk, ele nasce de uma iniciativa de Cláudio. Isso. Né? Cláudio, ele tinha um podcast, os gestores, e ele criou um quadro só para falar de LGPD, do tanto que ele acha importante o tema. Cláudio, que é também sócio da Lume, que é nosso terceiro braço, né? Digamos assim. Então, trazer esse podcast para um evento de inovação, fazer ele aqui ao vivo com a galera toda, não é só uma iniciativa de inovação, como é uma iniciativa que também demonstra a preocupação que o Grupo Tiradentes tem em levar o tema para diversas pessoas, para diversos públicos, porque não adianta você focar só no seu colaborador, não adianta você focar só nos seus fornecedores. E os alunos, como é que eles estão percebendo o tema? Eles percebem o cuidado que a universidade tem com os dados deles? Eles têm cuidado com as informações que eles acessam aqui? Porque
Aqui é um ambiente de pesquisa, de inovação. Eles vão lidar com informações também de outras pessoas. Tudo isso sempre precisa ser observado. E, claro, se puder passar uma instrução, se puder passar um ensinamento que ele saia daqui e já consiga colocar isso na prática, melhor ainda. E eu acho que o nosso... que a Lume entrou como parceira esse ano, né? Eu acho que a gente vai conseguir transmitir isso do viés da tecnologia da informação, direito, processos e um conteúdo muito rico, porque a programação ela está bem eclética, digamos assim, né? Tá eclética. E esse ano a gente também tem a novidade de ter uma representação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso é inédito, que né? Isso é inédito, né? Tem 3 anos que eu tenho. Então, esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu. Né? A doutora Miriam ela vai participar via YouTube ali, no virtual, mas assim, acho que vai ser muito rico e vai ser interessante a gente trocar, né, ali para entender os movimentos da autoridade, principalmente os mais recentes com relação à inteligência artificial aplicada, né, ao tratamento de dados, que é o tema do momento. Então, a gente também, falando, né, voltando sobre inovação, trazer a discussão da inteligência artificial junto com a privacidade de dados, ele também é uma inovação, porque a gente olha o tema por outra perspectiva, a gente passa a olhar o tema, né, daqui para frente, pensando, né, em outros formatos de trabalho, de prestação de serviço, até da forma como a gente agora precisa tratar o dado, né, junto com, né, ter que trabalhar ali junto com as inteligências artificiais. Então, muda a perspectiva, inclusive muda roupa que a gente fez lá atrás, enfim. Então, a gente está com uma expectativa positiva. Quem não se inscreveu, acessem lá o nosso site, nossos cards, unip.br/eventos, para fazer a sua inscrição. Inclusive, de fato, o LGPD Day ele faz parte desse processo disruptivo, né, de levar LGPD, com certeza. Veja, quando o papo tá bom, o tempo passa muito rápido, né? Mas aí é bom porque a gente já deixa um clima para o podcast, né, para o LGPD Talk, que vai acontecer no LGPD Day, não é isso, Laura? Dia 25 de setembro. Dia 25 de setembro. Exatamente. A gente vai ter um evento aqui o dia todo, né, Suzana, para falar de proteção de dados, falar de LGPD. No meu Instagram tem informação, no Instagram do Innovation tem informações, no de Susan também, a gente tá no da Lume, tem informação para todo lado, então não tem desculpa para não participar. E o importante é que o evento ele tem um formato híbrido, então não está em Aracaju, quer participar, tem no YouTube, minha gente. E o melhor, que eu acho que esse é o mais bacana dos eventos que a gente faz aqui, eu digo a gente, porque, né? Eu estou desde a primeira edição, de alguma forma, ou como participante inscrita, ou como palestrante, ou simplesmente dando uma ideia. Mas o que eu acho mais bacana é que mesmo o pessoal que está no digital, vocês dão atenção, pegam as perguntas, passam para os palestrantes que estão aqui, não fica só aquela transmissão morta, digamos assim, o pessoal assistindo e quem está lá, beleza, privilegiando quem está no presencial. Isso aqui não existe, né? Tanto é que você deixa só uma pessoa para estar dando aí atenção à galera, apoio. Né? Inclusive, eu lembro, a gente em 2023, 24, ano passado, 23, aliás, desculpa. Eu inventei um joguinho, né? O Gol Dados, para dar uma mexida ali no pessoal do online, né? Então, assim... Gamificou, né? Gamifiquei um pouco para movimentar o pessoal do online. Porque quem vem no presencial aproveita que o coffee, o network, o ambiente... fica até mais interessante. Eu sou do presencial, apesar de trabalhar com o digital. Trabalho bem com o digital, mas eu gosto mesmo do calor humano. Então, assim, mas quem está no YouTube vai ter a sua atenção, a gente vai ter os momentos a gente vai estar olhando, enfim. Então, tem toda uma dinâmica também para o pessoal que vai estar no online. Excelente. Susan, realmente estamos aqui na reta final. Eu vou passar primeiro a palavra para a doutora Laura. Doutora Laura, para se despedir do pessoal que está nos assistindo e deixar sua mensagem final, convidar novamente o pessoal para a LGPD Day. Com certeza, eu estou nesse papel agora. Bom, eu quero agradecer primeiro Susan. É a segunda vez que ela participa do podcast com a gente. O primeiro foi lá no estúdio. Isso. Foi muito enriquecedor também. A gente falou de LGPD, enfim, o papo aí. A gente tem papo para muitos dias, né? Mas quero também deixar a mensagem para você que ainda não está inscrito, se inscrever no LGPD Day. Mais uma vez, tem lá no nit.br/eventos.
tem nos Instagrams de todo mundo aqui. O meu nome Innovation Center. também. Innovation Center. Então, se você quer informação, é só dar um Google. Caso não saiba aí o site de cor, só dar um Google que você consegue achar, tá? É o LGPD Day de 2025. Vai ter o formato presencial, tem o formato online também. Lembrando que as vagas para o presencial, elas são limitadas. Então, se você quer estar aqui, Vai. né? Se você quer estar aqui, Já talvez já não dê mais. Notícia em primeira mão, Laura. Já está já esgotado esgotou o aqui. presencial. Vamos abrir, Nossa. vamos tentar abrir agora para próxima semana algumas vagas, mas assim, gente, a gente já está no limite da capacidade. No limite da capacidade. Aproveita. Isso é uma notícia muito boa, É, né? é ótimo. Significa Nossa, que a adesão está sendo Que notícia ótima. maravilhosa, Suza. Suza, agora chegou sua vez. Se despeça do pessoal, pode fazer suas considerações finais. Se quiser convidar de novo para a Com LGPD. certeza. Convido novamente, 25 de setembro, no Innovation Center, no nosso canal do YouTube, tá? É importante, porque a gente sabe que não dá para todo mundo. Mas, assim, participem, é um dia inteiro, assim, de debates muito ricos. A gente vai ter representantes também da AWS, consultores, né, ADX, a gente vai ter Fortinet, Teledata. Gente, a gente tem aí parceiros, né, muito interessantes, a gente vai ter discussões importantes sobre inteligência artificial. Mas, assim, se não puder passar o dia todo, escolha as palestras, escolha o horário, acesse, eu acho que, né, é importante. Enfim, e agradecer, né, lógico, assim, a oportunidade de estar aqui, de trocar, é um bate-papo muito gostoso, sempre, né, estou aqui à disposição de vocês, sempre que precisar, sempre for criar uma coisa nova, pode me chamar aqui também. Isso é muito bom, Suza. Suza, mais uma vez, em nome da Luma Escritório de Proteção de Dados, a gente queria, né, agradecer pela sua presença, por ceder o Tiradentes Innovation Center para a gente fazer esse LGPD Talk itinerante. Agradecer ao professor Domingos aí, Leonardo. Professor Domingos, muito obrigado. E, lógico, agradecer por convidar alunos do Escritório de Proteção de Dados para fazer parte do próprio LGPD Day, de levar esse podcast para lá. Então, vai ser muito assim, vai ser uma experiência única, né, Laura? Fazer isso naquele dia. Então, mais uma vez, Susan, muito obrigado. E dizer para o pessoal que esse já é o terceiro episódio do LGPD Talk itinerante. Então, quem está assistindo esse, mas não assistiu os outros, pode voltar lá e assistir. Exatamente. Tivemos 2 outros episódios aí maravilhosos, né? Com certeza. E não percam o episódio do dia do LGPD Day. Com certeza, gente. Né? Com certeza. Por favor. Não percam. O presencial já está esgotado. Pelo menos no online, No né? online, a galera ainda tem a oportunidade. Show de bola. Bom, então a gente agradece a presença de todos e nos sigam aí nas redes sociais para mais episódios. Muito obrigado e até a próxima.